e hoje temos um webinar falando sobre compliance pós-pandemia, né? Então, vocês participaram aí, são presentes aqui o professor Humberto, o professor Morgana, o professor Guilherme, serão professores do próprio curso, inclusive, tá? E vou passar a palavra primeiro para o professor Humberto. É um prazer estar aqui hoje, nessa noite, com o coordenador Jorge Duro, com quem eu tenho a honra de dividir a coordenação do curso Compliance Master no CCE da PUC. Minha antiga casa, me formei aí nos idos de 97 em Direito, e junto com o professor Guilherme, professora Morgana, outros colegas aqui. Muito bom a gente ter uma casa cheia para falar de compliance pós-pandemia. E a ideia é que, além de apresentar os professores do Compliance Master, a gente poder desenvolver alguns das vertentes, dos temas que serão vistos no Compliance Master, bem como dar um pouco de horizonte, de perspectiva para os desafios que a gente tem agora nesse mundo pós-pandemia. Dentro de um mundo pós-pandemia, como é que vai ser o compliance? Como é que vai ser a governança? Como é que vão ser os projetos para organizar a cultura das empresas públicas ou privadas, das repartições estatais, das empresas familiares, das multinacionais, quer dizer, tudo permanece igual, vamos para o novo normal. O compliance tem mudanças relevantes a serem feitas dentro desse mundo pós-pandemia. Se, em caso afirmativo, né, quais são esses horizontes em que a gente deve prestar mais atenção para poder enfrentar os novos desafios, essas novas ondas, as novas incertezas que estão presentes nesse mundo pós-pandemia. Daí, vocês todos podem indagar, né? Mas a pandemia ainda não acabou. A gente ainda vive ondas da própria pandemia. Por que, então, falar no mundo pós-pandemia, no compliance pós-pandemia? Porque é exatamente uma das lições que a gente tem quando estuda o compliance, estuda a governança, é que a gente deve sempre se preparar, porque as incertezas sempre existirão, as crises existirão, mas a gente precisa ter uma cultura da prevenção, uma cultura da detecção, uma cultura do planejamento, né? E isso envolve projetos para aquelas empresas multinacionais que já têm o seu compliance officer, já têm o seu programa de integridade, né? Já tem uma cultura em movimento. Os desafios serão desafios um pouco diferentes daquelas empresas, organizações que agora vão para a primeira onda do compliance. Mas é importante permanentemente fazermos uma pergunta que eu tive a oportunidade de tentar responder agora esse ano no Compliance Yearbook do Compliance Across Americas na Universidade de Frankfurt, junto com outros colegas do mundo inteiro, cada um abordando um problema. A mim me coube tentar responder a seguinte pergunta: como manter ou como criar e manter programas de compliance efetivos ou ambiente de negócios mais éticos, né? Essa é uma pergunta muito ampla, mas ela cabe dentro de um compliance pós-pandemia e ela cabe também para todos os tipos de organização. E ela cabe não só para os advogados, mas ela cabe para os administradores, ela cabe para os contadores, né? Ela cabe para as pessoas de marketing, né? Para os estrategistas, porque a prevenção, a detecção e a correção das falhas, né? A gestão dos riscos, ela vai ganhando mais complexidade, ela vai ganhando novas camadas, né? E a gente pode ver aqui os desafios da pandemia, eles vão se somando, né?
epidemias globais, aos desafios do aquecimento global, da responsabilidade social e ambiental das empresas. A agenda ESG ela vem se somar à agenda dos compliance, né? A agenda anticorrupção, né? O mundo pós-Lava Jato também, né? O que vem somar a essa planilha, essa matriz de riscos das empresas. Portanto, temos também a lei de proteção de dados pessoais, que vem se somar ao mundo do compliance. Já tínhamos o combate ao terrorismo e à lavagem de dinheiro, que influencia, por exemplo, no caso da PUC, os nossos colegas do Gênesis, das startups. Portanto, a gente vai desde das startups, das pequenas e médias empresas, empresas familiares, às multinacionais, em níveis de preocupação, em níveis de complexidade, em desafios diferentes. Mas o interessante é saber que, se tivermos condição de, como administradores, advogados, contadores, pessoas de marketing, se tivermos uma boa planilha de risco, uma boa matriz de risco, né, uma noção de planejamento fundamentada, conhecemos a cultura da nossa empresa e saber onde, como, em que ritmo devemos mudar ou não aquela cultura, vamos ser mais resilientes. E aqui a palavra resiliente, gostaria de chamar a atenção, que é muito importante para enfrentar esse mundo pós-pandemia. Portanto, o compliance, a governança, nos torna mais resilientes, nos torna mais capazes. Eu queria fazer uma pergunta que está vindo do nosso espectador. É o seguinte: a pandemia, 1 ano e meio atrás, não existia, né? Algum programa de compliance já tinha previsto isso? Professora Morgana, professor Guilherme, professor Humberto, alguma empresa, por acaso, já tinha imaginado algum tipo de efeito de algum vírus mundial impactar na empresa? Guilherme, Morgana, aí não vou monopolizar a palavra, por favor. Na verdade, o que existe, Jorge, é um plano de continuidade de negócios, né? Então, esses planos de continuidade de negócios são maneiras de você antever esses riscos, né? Que vão desde uma falta de luz, de um incêndio, né? De uma greve de ônibus, de uma greve de funcionários, até pandemias, né? Então, dependendo de quanto mais bem feito for esse plano de continuidade de negócios, você vai ter mais estruturado. Mas é exatamente o que o Humberto estava falando, né? Cada empresa, né, cada grupo tem a sua cultura e tem a sua maturidade, né? E essa maturidade, né, é a coisa mais importante, talvez, aqui, para quem vai começar, né, um processo de compliance. Então, como ele bem falou também, as startups, as empresas que estão começando, elas têm que estar muito atentas a isso, né? O grau de risco, né, aumentou, né? E a incidência de problemas, né, causados pelo trabalho remoto, né, a perda de dados também aumentou bastante, né, com o afastamento dos funcionários do seu local de trabalho tradicional, né? Então, principalmente bancos, empresas financeiras, empresas comerciais, que estão acostumadas com um ambiente PCI, né, de proteção de dados, que não pode levar celular, que não pode registrar nada, esses têm que tomar um cuidado enorme, porque eles transacionam, qualquer empresa, né, que transaciona com dados de cliente, tem que tomar muito mais cuidado até, né? Então, todo assim, um número enorme de aparatos, né, de tecnologia de informação, que vem crescendo bastante para ajudar, né, toda a parte de criptografia, né, de produtos em nuvem, né, e outros devices que vêm surgindo, vêm aí se somar, né, e os administradores, né, têm que estar preparados, né, para trazer essas novas tecnologias para dentro, né. Mas, minha pergunta é o seguinte, tá? Continuando, né? Sr. Morgana, já que eu acho que foi o único comentário que eu ouvi falar de um eventual ataque de vírus foi do Bill Gates da Microsoft. Até então, ninguém falava absolutamente nada disso, né? Então, teoricamente, essa pandemia aí ela vai ter Covid-19, Covid-20, 21, 22, 23, e certamente
né? Teremos ondas, novas vacinações, novas cepas, né? E isso está impactando de sobremaneira nas organizações e nas culturas. Como é que vocês veem? Que tipo de mudanças vocês estão vendo aí, efetivamente, passado essa fase, esse impacto inicial? O pessoal vai se acostumar com isso? Vai tornar-se apenas uma vacina tipo de gripe todo ano? Como é que vocês estão avaliando isso? Bom, o que a gente tem visto, professor, é que as empresas têm... primeiro, boa noite a todo mundo, né? Meu nome é Morgana Casagrande, eu sou uma das professoras do curso Compliance Master. Em relação à sua pergunta, professor, o que a gente tem visto é que as empresas têm, sim, uma forte preocupação com os seus funcionários, né? A gente vê hoje as grandes empresas aqui no Brasil, muitas delas oferecendo, né, o teste de Covid para os seus funcionários, provendo instrumentos de trabalho e dando até como opção que a pessoa possa trabalhar remotamente ou trabalhar de forma presencial, porque a gente precisa levar em consideração que nem todo mundo tem a mesma facilidade e a mesma infraestrutura, né, para ter um trabalho remoto efetivo. Mas do ponto de vista de compliance, o que a gente sente muito é a mudança das relações trabalhistas, né? A mudança de comportamento, o tipo de cobrança. Então, há todo um ajuste que tem que ser feito em relação, e que já foi feito, né? Porque a gente já estamos aí há 1 ano e tanto da pandemia, então as empresas acabaram já se enquadrando a isso. Então, por exemplo, desde um contrato de trabalho que precisou prever essas novas questões de funcionamento, né, do trabalho remoto, até questões de benefícios e tudo mais, né? Então, teve um impacto, eu acho, muito maior lá no início, quando as empresas não entendiam direito o que ia acontecer. A gente teve uma série de regulamentações federais mudando essas regras, flexibilizando, colocando funcionários em trabalho em férias, né? Então, teve uma série de questões aí. A gente sentiu, por exemplo, nos canais de denúncias, né, das empresas, uma tendência, um aumento aí até na questão de assédio moral, né? Então, assim, por quê, né? Por que o aumento nesse tipo de denúncia, né? Então, eu acho que os fatores que podem ter levado a isso são muitos, né? Talvez até a questão da comunicação, porque quando você fala, você usa muito, né, a escrita e não tem a oportunidade de estar presencialmente para conversar, para ver como é que aquilo foi dito, né, de sentir o tom de voz do seu colega. Isso pode levar a uma interpretação errada do que estava querendo ser dito, mas uma questão muito forte em relação à cobrança. Eu acho que todo mundo que tem trabalhado remoto aí sentiu que a gente trabalha muito mais, né, do que trabalhava presencialmente. Agora, se você atrasa 1 minuto numa reunião online, parece que você está atrasando 15, 20 minutos, né, o equivalente a 15, 20 minutos de uma reunião presencial. Então, a gente se sente meio intimidado, né? Quando você é o último a entrar numa reunião e estava todo mundo te esperando ali, e você olha, poxa, mas só faz 1 minuto, né? Então, tem uma série de questões que impactaram essas relações, principalmente, eu diria, principalmente no lado trabalhista, né? Do compliance. Eu concordo com você, Morgana, porque, inclusive, é o seguinte, o que acontece? Né? O nosso modelo, até então, antes de pandemia, né, dos escritórios, das fábricas, era um modelo praticamente que existe há mais de um século, né? As pessoas saem de casa, pegam um meio de transporte, vão para o local de trabalho não é local de lazer não é local de trabalho, né? Isso para a maior parte das pessoas. E, subitamente, essas pessoas foram jogadas num ambiente onde trabalho e lazer, teoricamente, estão juntos, né? Porque, se você parar para pensar, trabalho no mundo capitalista é a venda do tempo de lazer. Como você é um modelo CLT, um modelo clássico, você vende lá suas 8 horas e, efetivamente, né, o pessoal hoje reclama um pouco mais aí que trabalha mais, né, efetivamente. Mas acontece que, quando você estava dentro das 8 horas, dentro do escritório, dentro da fábrica,
mesmo não trabalhando, você se sentia trabalhando. Você estava dentro de um ambiente de trabalho. Então, esse impacto psicológico, né, do trabalho, nas relações trabalhistas, isso eu acho que até transcende ao conceito de integridade. Isso é uma coisa que vai ter que mudar muita coisa, em termos de relações. Por exemplo, é inimaginável pensar que alguém vai ficar 8 horas dentro de casa, sentado dentro do computador, trabalhando ou tendo reunião. Esquece. Não tem como. Né? Outra coisa, controles para isso. Alguns setores são mais sensíveis. O Guilherme pode contar algum exemplo aí, né, de algum setor mais sensível, em termos de como é que a tecnologia entrou para resolver? Não, exatamente. Esses sensores todos hoje que lidam com dados de clientes, né, são os mais sensíveis, né? Você tinha ambientes preparados para não ter nenhum tipo de vazamento, e na hora que os funcionários não estão mais nesse ambiente, como a Morgana bem falou, né, além dessa questão psicológica de não estar no ambiente, eles estão sujeitos à invasão dos seus computadores, invasão da rede, né? Ou até má-fé, né? Imprimir dados, né? Fotografar a tela, coisas que eles não fariam na empresa, né? Então, para evitar esse tipo de incidente, tem todo um arsenal, né, novo na área de TI para ajudar que isso não aconteça, né? Então, desde marca d'água com o número de cadastro do funcionário que está acessando na tela, né? Para se ele tirar uma foto da tela ou fizer um print, aquele dado que foi aquela pessoa que vazou, né? Ficar claro, ficar exposto, né? Até a monitoração constante, né? Dos computadores e dos equipamentos de informática, né? De quem acessa remoto, né? Então, que tem todo um conjunto de ferramentas, né? De terminais também para acesso remoto que você acessa só a nuvem da empresa direto. Então, você não tem mais nem um computador, um PC, né, do usuário da empresa na casa dele. É só um terminal que liga um teclado, né, um mouse e uma tela, e ele acessa o que está em nuvem, né, com criptografia dupla, com dupla autenticação dos dados, né, o cara recebe um e-mail e uma mensagem no celular, que se ele não responder, ele não consegue entrar, né? Então, tem vários dispositivos, né, um novo arsenal de TI para ajudar esses trabalhadores que estão em home office, para tentar mitigar um pouco, né, esses riscos, né, que foram trazidos aí com a pandemia. Mas isso vai, inclusive, ajudar em muito, né, permitir com que esses trabalhadores continuem em casa com toda a segurança, né? Muito dos vazamentos de dados, né, muito desses riscos não é culpa do funcionário, né? Ele não tinha ferramenta ou não tinha o treinamento para se proteger. Então, esses treinamentos são fundamentais, né? Então, tem empresas que mandam e-mails, né, para os seus funcionários com vários hooks, né, com vários ganchos, né, para ver se ele vai cair, né, com promoções, né, e acesso para link, veja o gol do Brasil e tal. E no final do mês eles expõem, né, ó, esse funcionário aqui clicou em 3 links, né? Basta um funcionário fazer um erro, né, que todos os dados da empresa podem estar sendo expostos, né? Então, é uma coisa que é um treinamento constante, como o Humberto falou também, né? E esses riscos têm que ser estudados, analisados, encontrados e mitigados. E foi muito rápido, né? Foi muito abrupto, né? As empresas de TI, de telecomunicações, né? De bancária, já tinham mais esse treinamento, mais essa cultura, né? Mas, de repente, todo mundo teve que se adaptar. Então, empresas de óleo e gás, empresas de energia também, né? Então, é isso que eu acho um grande desafio hoje, né? Pegar todas essas plataformas de TI que já existem, essas ferramentas, e ensinar, né, um usuário que não é nativo da área de TI, né, um funcionário que está trabalhando em casa, a usar isso da maneira correta. Sr. Humberto, você que é um expert nessa parte de compliance, né? Na parte jurídica, né? Que é a sua grande praia, né? Em termos jurídicos, como é que você vê isso impactando nas relações? Bom, se a gente for pensar da história recente do compliance e a recente aqui no Brasil, né, com a lei anticorrupção, a gente vê que foi uma importação de uma experiência com a FCPO, né, o K-Bribery Act na Inglaterra, FCPO nos Estados Unidos, DOJ, e desde a década de 70, né, já vendo na economia os custos de transação, né, como é que você diminui os custos da informação. No fundo,
o que a gente pode pensar, falando do compliance em termos jurídicos, né, a segurança jurídica, o compliance, ele, por definição, ao prevenir, ao detectar e ao corrigir riscos ou falhas, ele vai trazer mais segurança jurídica, né? O grande desafio hoje é exatamente isso, quer dizer, linkando essa parte jurídica, Jorge, com a parte da reputação e da cultura organizacional da professora Morgana e dos projetos do professor Guilherme, como é que a gente consegue gerar uma estrutura resiliente, né? Voltando àquilo que eu falei, que é que dê segurança jurídica, onde você consiga gastar os recursos humanos, materiais da sua empresa para bolar um programa que vá detectar aqueles riscos estratégicos. Você não precisa tratar todos os riscos encontrados, né? Mas, por exemplo, como o professor Guilherme falou, os riscos de vazamento de informações, eles precisam ser tratados em qualquer empresa que lide muito com informações pessoais, que é o caso da grande maioria, né? O que é estratégico? Onde um risco pode afetar mais a sua empresa, né? Você tem que ter essa resposta, né? E, claro que a atividade empresarial, né, seja no setor público ou privado, é dinâmica. Portanto, o projeto ele tem que evoluir e o programa de integridade tem que evoluir junto com os projetos estratégicos das empresas. Esse é o desafio. Acredito que a gente precisa unir essa parte jurídica, né, que é da segurança jurídica, a certeza dos compromissos, a certeza dos efeitos que você quer dar para o seu negócio, com o intangível da reputação da empresa, como é que a gente protege a reputação da empresa, também pensando nessa parte jurídica, dos direitos, dos deveres, né, dos fornecedores. Cada vez mais as pequenas e médias empresas, que ainda muitas acham que não precisam do compliance, vão ser forçadas pelas grandes empresas que são seus compradores, né, a ter algum tipo de compliance, a ter algum tipo de declaração, a ter algum tipo de política. Qual é a política suficiente? Qual a política necessária, né? Qual é o investimento que ela precisa fazer? Qual a equipe que ela precisa ter? Quais ferramentas que ela precisa ter? Portanto, o compliance é uma oportunidade da empresa se conhecer melhor, da empresa saber quais são as suas chances, seu potencial de futuro no seu mercado, mas, para isso, ela precisa ter uma integração, né? Ela precisa ser uma empresa íntegra e integrada, costumo dizer, para o seu compliance efetivo. E daí ela vai precisar ter ferramentas para lidar com a sua reputação, projetos resilientes para lidar com a pandemia, com o vírus, não só epidemiológico, né, biológico, mas o vírus também, muitas vezes, aí dos hackers, né, essa coisa que a gente sabe, e dos riscos climáticos, como é que vão afetar essa empresa. Ela precisa ter essa consciência, Jorge. E o jurídico vai dar ferramentas para ela reduzir esses riscos. Por que eu perguntei isso, Humberto? Porque é o seguinte, no início, né, a Lava Jato deu muita exposição para o compliance, na parte de corrupção, lavagem de dinheiro, né? E a gente está vendo que compliance é muito mais amplo que isso, né? Compliance vai existir mesmo depois da Lava Jato, né? A pergunta é a seguinte: que tipo de profissional, ou que tipo de profissional teria mais ajustado para começar a implantar um projeto de compliance numa organização? Os advogados, no início, com a Lava Jato, tomaram a frente de compliance. Será que hoje, nesse conceito mais amplo, continuam sendo os advogados ou seria um gestor de administração, um RH, alguém mais? A pergunta é ótima. Vamos ouvir o professor Guilherme Morgana também. Eu só queria acrescentar que, assim como o projeto, né, o compliance tem estágios, tem ondas, tem momentos distintos. Muitas vezes ele começa no jurídico, eventualmente ele vive um momento onde a área tecnológica tem uma ascendência e aí ele pode ser colocado a cargo, vamos dizer, de pessoas da área de TI, por exemplo. Outras vezes ele vai precisar de gestores. Às vezes ele cresce muito, o compliance exige muito da empresa e precisa de gestores. Então, perceba que
é muito interessante que ele não é uma reserva de mercado para nenhum tipo de profissão. Vai depender muito do momento que a empresa atravessa, do desafio de uma implantação ou de uma gestão ou de uma revisão do seu programa de integridade. Né? Não sei se os professores concordam. Eu acho que o compliance, ele tem um viés regulatório muito forte, né? Então, foi assim que o compliance começou, muito mais focado nessa questão da conformidade legal. E isso foi o que direcionou uma série de advogados para esse ramo de compliance. E mesmo hoje, a gente acaba encontrando muitos profissionais do direito que estão dedicados à área de compliance. Mas hoje não se fala mais em compliance, né? A gente fala em programa de integridade. A própria CGU, quando editou o decreto 8.420 e a lei da empresa limpa e tudo mais, tratou de programa de integridade, né? Por quê? Porque a integridade ela é muito mais ampla do que o compliance. Então, a gente não olha só o aspecto regulatório. Os programas de integridade, hoje em dia, além de eles observarem, né, todos aqueles pilares, todos aqueles requisitos legais, eles precisam ir além disso. O programa de integridade ele tem que ser ágil, né? Eu chamo tem que ser um programa oportunista, né? Ele tem que, além de adotar todas as melhores práticas de mercado relacionadas às questões da implementação dos seus pilares, ele precisa ter uma habilidade tanto de considerar quanto de endereçar todos os novos desafios que o compliance vive hoje nesse mundo acelerado, nesse mundo digitalizado que vivemos, né? E aí entra tudo, desde como tratar com criptomoedas, com mídias sociais, com inteligência artificial, com a questão de privacidade e proteção de dados aqui, que tanto o professor Humberto quanto o professor Guilherme já mencionaram, né? Questões sociais e ambientais, né? E esse é um programa hoje, é uma questão bastante crítica nos programas, né? Então, o compliance hoje, ele precisa ser tratado dentro de um contexto, né? E dentro da aplicabilidade de cada organização. Mas toda organização, de uma forma ou de outra, ela acaba estando sujeita a esses fatores, né? Então, o compliance, hoje, quando se fala num profissional de compliance, precisa ser uma pessoa com uma visão ampla, né? Uma visão ampla da organização, e as equipes de compliance hoje nas grandes empresas, elas não se compõem só de profissionais da área do direito, né? Então, se a área, por exemplo, de privacidade e proteção de dados está subordinada à área de compliance, você vai precisar de um profissional, né, que entenda um pouco de tecnologia e de segurança da informação para estar associado à área de compliance, né? Você precisa de pessoas de processo. Se você faz um compliance financeiro ou contábil, você precisa de alguém que tenha conhecimento na área contábil, né? Então, tudo isso para que você consiga fazer uma gestão efetiva do seu programa de compliance, né? E eu gostei, só fazendo uma observação aqui, que o professor Humberto comentou, ele falou que o compliance precisa estar integrado na organização, né? Então, ele precisa estar integrado e ele integra. E eu concordo totalmente com essa colocação do professor Humberto, né? Porque quando um programa de integridade, para ele ser efetivo e para ele realmente surtir efeito da organização, a gente fala que ele precisa ter reconhecimento e aceitação, né? Então, reconhecimento e aceitação por quem? Por parte de todos que fazem parte daquela organização, né? O compliance hoje não é visto e não pode ser visto como uma função isolada dentro da organização. Ele é parte integrante da gestão dentro desse modelo que hoje se fala que é o modelo GRC, né? De Governance, Risk Management e de Compliance, né? Então, o desafio do ponto de vista de compliance é a gente conseguir envolver todas as pessoas na organização a pensarem dessa forma, né? Que o compliance agrega valor. Se a gente olhar os vários departamentos dentro da organização, tem alguns deles em que o papel do compliance é um papel bem óbvio, né? Se a gente olhar para a gestão de pessoas, por exemplo, né? Quando você fala de contratação de novos funcionários, o compliance tem uma participação crítica na análise, por exemplo, do background check,
né, dos funcionários que estão sendo contratados, de potenciais conflitos de interesses desse candidato. Então, muito antes da pessoa ser contratada, o compliance já está ali agindo, né, de forma a prevenir riscos e evitar problemas futuros para a organização, né? A necessidade, por exemplo, de criar um ambiente seguro de trabalho, né? É um outro exemplo da integração da área de compliance com a área de gestão de pessoas, mostrando aí que as áreas realmente precisam trabalhar em conjunto, né? E por aí vai, facilities, por exemplo. O que compliance e facilities tem a ver, né? As pessoas acham que não tem nada a ver. Qual é a importância para a compliance de como a empresa descarta o seu lixo, né? Qual é a relevância disso, né? Mas eu consigo pensar em alguns exemplos, por exemplo, descarte de documento confidencial. De que maneira que vai ser feito, né? Porque todo mundo sabe que tem que ser feito de forma diferente do lixo comum, né? Quando e como esse material deve ser triturado, qual é o prazo legal de retenção da documentação. Então, tem uma série de questões aí atreladas, tanto questões legais quanto questões de compliance, e que a gente entra aí para agregar valor nesses processos e assegurar que a empresa não só esteja cumprindo aí os seus requisitos legais, né? Mas também esteja fazendo as coisas da maneira correta, né? Então, tudo acaba, as funções acabam se entrelaçando. E a gente costuma falar que uma cultura de integridade, por exemplo, ela só existe, ela só está realmente enraizada numa empresa quando essa aceitação existe por parte dos funcionários, né? E aí a gente tem exemplos aí de empresas que têm uma cultura de integridade muito forte e que resistiram muito melhor durante esse período de pandemia, né? Porque já existe tudo isso, toda essa questão ética e essa questão de responsabilidade aceita pelas pessoas, né? Então, o compliance tem muito disso. É um processo longo, não é o tipo de coisa que se faz, né, de um dia para o outro ou de um ano para o outro. É um processo de construção, um processo de amadurecimento, mas é importante, né? Então, quando você começa um programa de integridade, ele é contínuo, né? E é passo a passo. A gente começa com a implementação dos pilares, mas você vai evoluindo até que você tenha uma cultura propriamente de integridade instalada na empresa e as pessoas passem a reconhecer a importância da área de compliance na gestão da empresa. Uma pergunta de novo para os três. Os nossos modelos organizacionais, pelo menos a maior parte, é muito baseado em departamentos. E cada departamento é um feudo, né? A informática não fala com o RH não fala com o marketing não fala com finanças. E o compliance, pelo que está se falando, demanda essa integração que o professor Humberto falou. Como é que a gente pode romper essas barreiras, né? Já que a própria estrutura organizacional ela já limita, fecha em caixas? Guilherme. Então, eu queria complementar o que a professora Morgana e o Humberto falaram, que é um pouco a minha maneira de ver, né, na prática, né? Eu acho que para você colocar em prática, né, esse processo, né, botar para andar essa mudança na cultura, né, ou na maneira como as coisas são feitas, é fundamental nesse primeiro momento você encontrar quem são os stakeholders, né, quem é o dono da empresa, quem é que financia, quem são os principais interessados, né? Então, pode vir da área jurídica, da área de TI, da área comercial, podem vir de vários lugares, né, a iniciativa, ou do próprio dono da empresa, dos donos da empresa, ou dos financiadores da empresa, sócios. Quem quer que for o responsável pela implantação, né, desse compliance, ele tem que ter em mente o seguinte: você tem que convencer, né, a pessoa que é detentora, né, do poder principal ou dos detentores do poder principal sobre aquela empresa, que a gente chama de stakeholders, são as pessoas que comandam aquela empresa ou que financiam aquela empresa, o dono, etc., de que aquilo vale a pena, né? Então, você tem que apresentar com dados e com informações como que a empresa vai ser penalizada com aqueles riscos todos, né, que passaram a existir, né, ou aumentaram, né, com o compliance
da maneira que a gente está seguindo, né, no pós-pandemia, e com os valores, né, o que aquilo agrega de valor, né? E isso é importantíssimo, porque se a pessoa que é a dona da empresa, né, se a pessoa que é os donos da empresa, o conselho de administração, eles compram aquela ideia, é muito mais fácil você montar um comitê de compliance na empresa e que aquilo seja cumprido. E aí cai no colo mais sistemático da administração, que tem ferramentas, né, já prontas, né, para lidar com isso. Então, você vai fazer um processo, você vai achar qual é a causa raiz, você pega dentro daquele processo, daquele fluxograma de processo, onde é que são os problemas, onde é que estão os riscos potenciais, onde já teve, né, falhas no passado, e você vai pegar aquilo ali, transformar numa outra matriz, onde você coloca a probabilidade daquela falha ocorrer e qual o impacto que aquilo vai ter na organização, e você apresenta, olha, isso aqui são todos os riscos, né, que essa empresa pode acontecer, o que vai acontecer com a empresa. E, de um outro lado, você coloca assim, adoça, né, esse compliance sendo bem feito, sendo percebido pelos clientes, e hoje até pelas empresas que disponibilizam crédito, né? Então, você facilita pegar crédito mais barato. Então, muita coisa na área de ESG, né, na área de ecológica, né? Uma empresa que tem um carbono neutro, né, que tem preocupação com seu lixo e tal, já consegue linhas de financiamento mais baratas e mais fartas, né? Então, se ele consegue fazer com que aquele compliance seja percebido, né, isso pode aumentar em muito o valor da empresa, pode aumentar em muito o valor daquele produto, da marca da empresa, e vai fazer com que ele entre em novos mercados, em novos países, né, tenha mais clientes, e aquilo por si só pode alavancar em muito esse processo de compliance, né? É uma coisa que parecia ser um gasto necessário, mas um gasto para a empresa, acaba se revestendo como uma melhoria contínua, né? Nossa, eu vi agora que realmente valeu a pena. E da mesma forma, as empresas que não estão, né, muito preocupadas com isso, ou acham que não vão ser tão impactadas, elas podem perder negócios, podem perder contratos até com o governo, né? Vários governos, várias prefeituras, o Humberto participa bastante ativo disso, professor Humberto, estão criando, né, metodologias de compliance, onde os fornecedores que não tiverem essas práticas, né, não mostrarem, não conseguirem mostrar como eles lidam, né, com os dados, práticas anticorrupção, etc., não vão conseguir mais fornecer, né? Então, isso tem que passar a ser uma preocupação, sim, né? Mas eu acho que o caminho é esse, convencer os stakeholders, localiza os stakeholders, conversa com ele, entende o grau de maturidade, o interesse, e apresenta de uma maneira clara, né, com dados, com gráficos, o que aquilo pode trazer de benefício para a empresa, né, ou os riscos que aquilo representa. E esse é um ótimo caminho para começar. Entendeu? Muito bem, obrigado, Guilherme. Eu estou com duas perguntas aqui, de dois internautas, tá? Bem instigante. Vou passar a primeira para o professor Humberto. Tá? Professor Humberto, aqui a Ana Lira fala o seguinte, que o especialista de compliance é sempre visto como um xerife. As pessoas buscam esconder os processos dos departamentos, tá? Só um pouquinho. Opa! Dos departamentos com medo de represália. Caso tenha algum issue, alguma falha no mapeamento de processo. Como é que você vê isso? Perfeito. Essa pergunta é excelente. Agradeço a colega que trouxe. E é exatamente o core, né? o núcleo da função do compliance. Porque qualquer empresa precisa aprender com seus erros, né? Nós mesmos, né, enquanto indivíduos. Acontece que isso é uma coisa extremamente difícil, porque o erro, muitas vezes, é visto como uma falha ou pessoal ou de um departamento. Não é à toa que o professor Jorge Duro fala da feudalização. Isso é uma coisa que acontece nos mais variados tipos de instituição. Ou seja, determinadas pessoas são o dono do conhecimento, são o dono do saber, são o dono dos processos. A partir do momento que você é instado, é convidado a contribuir com o mapeamento de riscos, né, com a construção de uma matriz de risco, você passa a ser responsável por dividir aquele conhecimento e por tornar aquele conhecimento uma parte integrada da organização, né? Então, seja os advogados, os contadores, os administradores, eles precisam sintetizar aquele conhecimento,
Dentro do curso, a gente trata de casos práticos, que é a melhor forma de aprender e de repartir o conhecimento do compliance. Portanto, a gente vai falar do caso da Johnson & Johnson, do caso da Toyota com a General Motors. A professora Morgana teve uma experiência prática, assim como todos os professores têm experiência prática, no caso da Rio 2016. Como é que você instala um compliance? Como é que você divide o conhecimento de um evento tão especial quanto uma Olimpíada, que dura apenas um mês, mas que leva 4 anos para ser preparado? Como é que você estimula essas pessoas a ter o compliance? Como é que, num evento muito específico no tempo, onde todos estão preocupados em fazer o evento acontecer, como é que você estimula? Como é que você faz isso acontecer? Como é que você cria esse ambiente, essa cultura do compliance? Isso vai ser visto junto com a professora Morgana, dessa cultura. Professor Guilherme, as organizações têm o seu valor no intangível. Então, o compliance é fundamental para aprender com os erros, para revelar o valor das organizações, instrumentos também como o relato integrado, que a gente vai ver, que foi trazido, começou uma experiência na Inglaterra, hoje é adotado voluntariamente por bancos brasileiros, por exemplo. Aliás, os bancos têm a responsabilidade social ambiental, que a gente também vai ver, CVM, no caso do mercado de capitais, com a professora Renata Witter, que atua lá dentro, né, com grande conhecimento, com experiência de causa. Você precisa articular esses conhecimentos. Um compliance ele vai ser efetivo, e retomando lá o início da nossa conversa, que eu falei da resiliência, e vai dar força para as organizações comunicarem como elas geram valor hoje e como elas geram valor no futuro, quando ele conseguir mostrar que, por exemplo, quando ele fala de que é uma empresa que respeita os funcionários, se você for ver nos seus relatórios, você não tem na parte jurídica muitos casos ou processos de assédio moral e assédio sexual. Né? Você tem que ser coerente com as suas práticas ou aprender com os erros, mostrar que você saiu de um nível de responsabilidade de assédio moral e sexual para um nível menor, mostrar que você aprende com seus erros. Isso também é importante, né? É claro que as organizações não começam 100% compliance. O que você precisa fazer dentro do seu programa de integridade é contar uma história que faça sentido, contar uma história que integre as áreas e que o investidor, que o mercado, que o stakeholder, né, professora Morgana, que pegue aquele relatório, que leia, ele vê que aquilo é uma tendência da empresa, que aquilo conta uma história que faz sentido. Morgana, tem outra pergunta aqui. O Eduardo fala o seguinte: a questão que o compliance na organização precisa ser melhor comunicado para o processo de pertencimento e culturação ser ampla e efetiva. Como é que você avalia isso? O Eduardo está corretíssimo, né? O compliance, e aí até fazendo um vínculo até com a questão anterior, eu acho que toda vez que se começa a implementar a área de compliance numa organização, se tem a visão de que é uma área xerife, né? É uma área que vai burocratizar o processo, né? É uma área que está ali para fiscalizar, e não é isso, né? O compliance e a pessoa responsável pela área de compliance, né, tem um desafio muito grande de se colocar do lado das pessoas e de se mostrar como alguém que está ali realmente para contribuir para o negócio da organização, né? E isso a gente faz de uma forma bastante participativa. Então, quando você começa a falar em mapeamento de riscos, por exemplo, você não vai mapear o risco sozinho, até porque você não conhece, né, os riscos de todas as áreas. Então, quando se faz grupos de estudo para começar a elaborar todos esses instrumentos de um programa de compliance, você já vai mostrando participação, você já vai envolvendo as pessoas naquilo e as pessoas vão se tornando responsáveis por todo aquele processo. Mas a comunicação é uma questão muito, muito relevante e essa comunicação precisa vir do topo da organização, né? Que é um outro pilar do programa de integridade, né? Então, a alta gestão da organização precisa realmente estar comprometida com aquilo, porque o que a gestão disser, ou da maneira o exemplo que a gestão der, é o que vai estabelecer o tom na organização, né?
Então, esse apoio é muito relevante para que um programa de integridade seja visto como uma área de integridade, né, seja visto efetivamente como uma área que agrega e não uma área que está ali para trabalhar, né? Eu citei anteriormente alguns exemplos em que a área de compliance agrega valor para a organização, né, na questão da relação com gestão de pessoas e tudo mais, né? E muito no lado de proteger a reputação da empresa, né? Um dos professores aqui comentou nessa questão dos terceiros, né? De você conhecer com quem você está fazendo o seu negócio, né? Isso é fundamental. Hoje em dia a gente vê muita empresa aí sendo exposta na mídia e com riscos enormes aí para sua reputação por questões que não dizem respeito à própria empresa, mas aos seus terceiros, né? A gente teve agora, recentemente, questão de 2 ou 3 semanas atrás, uma transportadora, isso eu posso falar porque saiu na mídia, né? Uma transportadora que prestava serviços para a Heineken e para a Ambev, uma transportadora de porte médio, né? E que adotava práticas de trabalho escravo, né? Desrespeitava totalmente direitos humanos. Então, assim, como é que isso impactou na Ambev e na Heineken, né? Então, as empresas realmente, elas não conheciam, não sabiam daquele processo, mas tiveram que reagir, e eu acho que reagiram de uma maneira muito proativa, dando apoio a essas pessoas que estavam sendo tratadas nessas condições, né? Dando todo o apoio necessário. Então, assim, correram por quê? Porque isso ia impactar na reputação delas de alguma forma. Então, as empresas têm uma preocupação muito grande em relação a isso. A gente tem, no segmento de moda, por exemplo, a gente teve diversas situações também de trabalhadores, né? Muitos imigrantes trabalhando em regime de trabalho análogo ao escravo, né? Então, são questões que acabam repercutindo no nome da empresa contratante, né? E o compliance, quando entra nesse tipo de transação, ele faz o quê? Ele vai olhar preventivamente a estrutura do seu terceiro, né? Como é que aquela empresa faz a sua gestão de compliance, como é que ela trata com os seus fornecedores, para tentar entender se os riscos de contratar com aquela empresa são médios, altos, baixos, e aí vai dentro de uma matriz de riscos que cada organização tem a sua, né? Então, são questões, de novo, que o compliance acaba contribuindo muito na proteção da reputação das empresas também, né? Na gestão dessa reputação, porque hoje o que mais vale nas empresas são os ativos intangíveis, né? O nome da empresa é uma das coisas que mais vale, né? Então, isso é o tipo de coisa que você precisa tomar muito cuidado hoje. Olha aqui, eu tenho uma Ana Lira, ela fala o seguinte, isso vai para o professor Humberto. Concordo plenamente com a professora Morgana. A integração entre as áreas é o grande diferencial para a implementação do programa de integridade. Professor Humberto, fale um pouquinho mais do nosso programa, começa agora em julho, né? Por que nós nos dá o escopo, né, abrangente do que a gente acredita que vai permitir o profissional fazer a integração das áreas numa implantação de compliance? Essa pergunta, na verdade, ela resume o curso Compliance Master. Agradeço a pergunta, nossos colegas perguntam realmente vão direto ao ponto. Você precisa, para ter uma estrutura integrada, novamente, né, saber qual o impacto e a probabilidade de determinados riscos afetarem, impactarem a sua estrutura e como é que você lida com esse ambiente de riscos, né? Toda empresa ela precisa lidar com os riscos e ela assume riscos. Isso é da atividade empresarial, isso é do jogo, né? Mas como é que você cria esse projeto integrado e como é que você monitora esse projeto integrado e como é que você cria os hábitos também, né? Como a professora Morgana falou, na verdade são hábitos novos e você então modifica a cultura e reforça o intangível da empresa que vai gerar o valor, né? Você tem ferramentas para isso, né? Você tem técnicas para mudar culturas, né? Organizacionais, né? Então, se uma empresa funciona numa lógica como a economia linear, a economia tradicional, né? Você produz, você
comercializa, você descarta, né? Hoje em dia você tem a economia criativa, a economia circular. Isso tudo você pode colocar dentro da uma nova lógica para a sua empresa. Você tem ferramentas como o relato integrado. Participo da comissão da ONU aqui como voluntário no capítulo Rio de Janeiro, com a professora Evânia Borghetti, que trata exatamente do relato da comunicação, que é tão importante, de como aquela empresa, primeiro, gera valor no presente e como ela vai gerar valor no futuro. Percebam que é diferente de um demonstrativo contábil, né, de uma operação de auditoria que vê o quê? Que vê uma fotografia do passado. Portanto, o compliance, respondendo objetivamente à nossa colega, ele dá a oportunidade da organização contar uma história através de um filme, mas de um filme que olha para o futuro, né? De um filme que não só faz uma radiografia, uma fotografia do passado. O curso Compliance Master, eu acho que ele vai com professores heterogêneos, lidando com estudos de casos na prática, ele vai permitir que aquelas pessoas, dependente da formação delas, possam se situar dentro de uma estrutura de um programa, de um projeto que permita, usando o relato integrado, que permita, usando técnicas de preservação de reputação, que permita, usando elementos jurídicos, né, de proteção dos direitos e dos deveres dos fornecedores e de stakeholders, tornar a organização mais resiliente. Acho que, em resumo, é isso. Está em mudo, Jorge, está no mute. A Ana Lira, juntamente com a Cláudia, comentaram o seguinte: o Carrefour foi um bom exemplo agora, né? Ele vai ter que desembolsar aí 115 bilhões, aquele caso do João Alberto, que era uma empresa terceirizada de segurança, né? Então, é interessante que isso transcende as portas da empresa, né? Os prestadores de serviço devem ser incluídos dentro do programa, não tem jeito. E são extensões, os terceirizados foram opções de custo-benefício, mas eles prestam serviço em nome da empresa. Então, o nosso tempo está quase esgotando, só queria lembrar a todos, tá, que o nosso Compliance Master pretende formar uma pessoa capaz de implementar uma cultura com amplitude. As pessoas vão ter noções de endomarketing, a parte jurídica, a parte de processo, a parte de TI, a parte de cultura, e tudo isso é fundamental em termos de competência, né? Uma das principais competências que eu acredito quem vai gerir o compliance é a parte de negociação. Ele vai ter que negociar com todos os departamentos, com todas as pessoas. Outra competência, comunicação. Se ele não conseguir se comunicar, ele vai ficar sozinho, vai ser o xerife. Então, realmente, a nossa proposta do curso de Compliance Master vem cumprir essa lacuna, né? Que hoje o pessoal ainda associa a ideia de compliance muito à parte de regras, parte jurídica, a parte de xerife. Tá? Pessoal, eu gostaria de estender nosso papo. Tá? Queria agradecer a professora Morgana, ao professor Humberto, ao professor Guilherme, a todos vocês. Tá? As matrículas estão abertas, tá? Você pode ter mais informações no site www.compliancemaster.com.br, tá? E eu conto com vocês agora, início de julho, no nosso programa que é inovador, né? Ele pretende realmente fazer com que o profissional de compliance possa fazer acontecer. Alguém mais quer fazer alguma palavra aqui, rapidinho? Só agradecer, e um recado para mim muito importante que a gente tem que deixar é que não existe uma maneira certa de fazer o que é errado, né? Então, o que a gente tem que fazer é exatamente isso, ajudar as pessoas a entenderem que tem maneira certa de fazer a coisa certa, né? E esse curso é exatamente para isso. Muito obrigado. Um abraço. Boa noite. Obrigado, professores. Senhor Roberto. Boa noite a todos. Aí, foi um prazer participar, professor Jorge, professora Morgana, Guilherme, todos que participaram. Agradeço as perguntas e nos vemos em julho. Grande abraço, boa noite a todos. Morgana, dê seu último minuto.
Só agradecer a oportunidade também de estar aqui e compartilhar. Eu acho que o curso realmente traz aí uma gama de profissionais de áreas diversificadas, justamente para compor essa necessidade do profissional de compliance de hoje, né? Para conseguir entregar um programa que seja mais, que seja bem alinhado com as necessidades que se está enfrentando no momento, né? Bom, queria agradecer ao Ricardo, a Ana, todos estão agradecendo aqui pelo nosso momento aqui, né? Eu espero encontrar vocês brevemente lá na PUC para a gente realmente fazer acontecer. Muito obrigado a todos. Ângela também, muito obrigado. Abraço a todos.